Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Genipapo Podcast, um projeto de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana sobre ciências, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou Cleidilma, graduanda em engenharia de alimentos e hoje, junto com minha colega Arleane, vamos bater um papo sobre água mineral, extração, consumo e sustentabilidade. Olá, aqui quem fala é Arleane. Em nossa série sobre a água na indústria de alimentos, estamos explorando diversos aspectos desse recurso essencial. Depois de abordarmos a importância da água como matéria-prima e também como resíduo, é hora de falarmos da água mineral. Como a água mineral é diferenciada da água comum em termos de origem e composição? Existem regulamentações específicas ou padrões de qualidade que as águas minerais devem atender para ser consideradas como tal? Como a produção e distribuição da água mineral são abordadas do ponto de vista da sustentabilidade e impacto ambiental? Hoje teremos o prazer de conversar com Tatiana Ponzera, uma engenheira de alimentos com mais de 12 anos de experiência na área de qualidade. Seja bem-vinda, Tatiana, e obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho aí da minha experiência e do meu conhecimento no segmento de águas, né? Eu tenho uma boa experiência aí nessa área, atuei na indústria de água mineral durante 12 anos, né, na parte de qualidade, e aí a gente vai conversar um pouquinho aí sobre esse assunto, tirando algumas dúvidas de vocês. Para começarmos nossa conversa, como você definiria água mineral? Qual é a diferença entre a água mineral engarrafada que compramos em mercados, lanchonetes e padarias e a água que sai das nossas torneiras em casa? E além da água mineral natural, quais são os outros tipos de água mineral disponíveis para compra? Boa pergunta, Cleidilma. Bom, a diferença básica entre a água mineral e a água que a gente encontra nas torneiras, né, disponíveis aí na rede pública também, é a quantidade realmente de mineral contida nela. Existe uma legislação que rege, caracteriza, né, classifica a água mineral, que é uma legislação que é feita pelo DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, essa água é submetida à análise e, se estiver dentro desse tipo de classificação, ela é considerada como água mineral. Quando o teor de minerais é abaixo dessa classificação, ela é considerada somente água potável, que hoje é a água que a gente encontra em todos os locais aí, em livre distribuição na rede pública, né? Se a gente perfurar um poço na nossa casa, ou se a gente coletar em algum outro tipo de lugar onde ela seja tratada, a gente encontra essa água, né, potável. A água mineral, ela também é considerada potável, claro, né, porque como ela é consumida, ela tem que ser potável, ela tem que estar livre de qualquer tipo de patogênico, enfim, e está apropriada para consumo, e tem somente, então, esse diferencial de ter um teor maior de minerais, né? Falando um pouquinho em relação aos tipos de água, né? A gente tem, dentro do segmento de água mineral, as classificações que ficam nessa portaria do DNPM, então ela pode ser alcalina, ela pode ser ferruginosa, ela pode ser carbogasosa, uma série de coisas, de classificações. Mas o mais comum a gente encontrar no comércio, né, uma classificação mais generalista, é realmente a água mineral natural e a água mineral natural com gás, né, que é só uma adição de CO2 no processo produtivo. Existem casos onde essa adição de CO2 ela é natural, né? A empresa onde eu trabalhei, a gente tinha um poço de água mineral gasosa, carbogasosa naturalmente fabricado na fonte, né? Então a água ela já saía com gás do poço. E a gente também consegue encontrar no mercado águas saborizadas, né? Não são os refrigerantes, que alguns às vezes têm algumas nomenclaturas equivocadas nesse sentido, mas existem as águas flavorizadas, que hoje é um segmento ainda bastante pequeno, hoje no mercado brasileiro, mas em outros países é comumente consumida e um pouco mais difundida, que é uma água com adição de algum tipo de sabor, né? Sabor de cítrico, de algum tipo de fruta, esse tipo de coisa. Nossa, que interessante, Tatiana. Agora vamos para a próxima pergunta. Existe um controle de qualidade aplicado à água utilizada na indústria de alimentos. Ela precisa atender a uns determinados padrões. Você poderia nos explicar quais são as principais distinções entre essa água utilizada na indústria e a água mineral? Sim, tem bastante diferença, né? Inclusive, na indústria de água mineral, tem-se também a água mineral, que é destinada ao envase, né, ao produto acabado, como se tem a água industrial,
né? É claro que podem existir indústrias onde se utilize a própria água mineral para processo industrial, né, para limpeza, para higienização de tubulações e tudo mais, mas isso não é muito comum, porque a tendência da maioria das indústrias de bebidas é preservar essa água mineral natural para fornecer para o produto acabado, e não utilizá-la aí para limpeza, enfim, né, e higiene de tubulações e tudo mais. Esse controle aplicado à indústria de águas minerais, a gente tem hoje, né, quando a gente fala da indústria de água mineral, a gente é regido, então, por algumas portarias específicas do DNPM, que é esse Departamento de Produção Mineral. Normalmente eles visitam as indústrias anualmente ou uma vez a cada 2, 3 anos. Né? Existem algumas análises que necessitam ser feitas para comprovar a cada 3 anos as características originais da água, onde essa água é coletada na própria fonte, para poder ser conferida toda essa classificação, esses atributos, teor de minerais, potabilidade também, está isento de qualquer tipo de micro-organismo contaminante aí. E então, assim, existe esse cuidado um pouco diferente do que quando se fala somente de água potável, que é a água que a gente utiliza também como água industrial em todos os tipos de indústria de alimentos, certo? Sabendo então que a água mineral é obtida de fontes subterrâneas, fica a curiosidade sobre como seria esse processo. Teria como você nos falar um pouco sobre ele? De que forma, durante o processo, é possível evitar a contaminação dessa fonte? Bom, meninas, essa pergunta ela é bem interessante, assim, curiosa, né? É um ponto que as pessoas procuram muito entender, né? Como é que a água sai da fonte e a gente capta e coloca ela dentro de um processo produtivo, invasa, sem ter contaminação. Se acontecer uma contaminação, como é que isso acontece e tudo mais, né? Como que funciona esse processo? A água mineral, ela pode ser obtida por diversos tipos de, vamos dizer, fontes, né? Então, ela pode ser uma fonte subterrânea, que ela é bombeada através de um poço, realmente, é perfurado um poço, né, na profundidade do terreno ali, e essa água ela é bombeada através de uma fonte, vai para um tanque de armazenamento, enfim, né, e segue o fluxo do processo produtivo. Porém, existem fontes que são caracterizadas e fornecem água mineral que são classificadas como surgentes. As surgentes são um outro nome, vamos dizer assim, um pouco mais técnico para a gente falar sobre as minas. Quando as pessoas falam, lá na minha fazenda tem uma mina d'água. É o quê? É uma água que ela brota naturalmente do solo, naquele local, e aí ela é retirada daquele ambiente ali para ser bombeada e seguir o processo produtivo, né? Quando a gente fala desses dois tipos, ainda existe um terceiro tipo, que é a água que vem de fontes subterrâneas, mas ela tem uma saída espontânea, então não precisa de bomba. Eu já conheci uma unidade industrial que trabalha dessa forma. Então, o poço, ele jorra água sozinho. É igual o desenho, quando a gente vê assim, aqueles poços de petróleo em desenho animado antigo, a água ela brota sozinha. Existe bomba de captação já na superfície, na parte de cima da superfície, para poder levar para o processo produtivo. Qual que é a diferença entre esses tipos de fontes quando a gente fala de cuidados, né? Principalmente contaminação? A fonte surgente, pelo fato dela estar brotando ali com o terreno na parte superior, ela está muito mais propícia à contaminação do que as fontes de poço, tá? De perfuração profunda, as fontes subterrâneas, porque ela está suscetível a contaminações ambientais ali nos arredores, né? Existe um processo, quando essa água é captada para industrialização, né? Existe um processo de proteção ali daquele ambiente e ele pode ser higienizado e tudo mais, mas a probabilidade de contaminação dessa água é bem mais alta. Inclusive, nos períodos chuvosos, a contaminação tende a aumentar. Isso é comum acontecer. Já as águas de poço profundo, é bem raro, tá? A gente ter uma contaminação na fonte. Ela pode acontecer pontualmente, por algum motivo específico, mas não é uma rotina comum de se acontecer. Caso aconteça, como é que a gente faz? Existe um tratamento de limpeza dentro do poço, tá? Onde a gente aplica produtos químicos dentro do poço, como se fosse, um CIP, né, um cleaning place, como se fosse uma limpeza de tanque mesmo. Você adiciona o produto ali, deixa em contato por um tempo, a gente faz o cálculo, né, de acordo com a cubagem que tem dentro do poço, o volume de água, deixa por um tempo em contato e depois com a bomba parada. E aí depois a gente liga a bomba e começa o processo de bombeamento, descartando toda essa água junto com o químico. E aí a gente faz a análise de residual. Quando a gente não encontrar mais nenhum tipo de resíduo químico,
quer dizer que essa fonte já está apta novamente para ser utilizada no processo produtivo. Nossa, a resposta foi esclarecedora. Tatiana, ainda pensando no controle de qualidade do processo extrativo, vem à mente a questão do manejo responsável da água devido a seu impacto não apenas na produção, mas também na sustentabilidade ambiental e no abastecimento da região. Como é abordado o manejo da extração de água mineral por essa indústria, considerando a necessidade de preservação da fonte para atender não apenas as demandas internas, mas também toda a comunidade local? Mais especificamente, quais são os cuidados e medidas adotadas para preservar o terreno onde a fonte de água mineral está localizada, incluindo a gestão do solo sobre o aquífero? Como a indústria assegura a proteção dessas fontes contra potenciais fontes de contaminação e quais são os planos para garantir a sustentabilidade desses recursos naturais para as futuras gerações? Bom, vamos lá, muitas perguntas, né? Vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, né, de manejo responsável aí do consumo, né, exploração e consumo de água mineral, que é um ponto bastante importante. Quando a gente tem um poço e a gente vai submeter esse poço a um processo de industrialização, existe todo um trâmite de outorga, né, para a gente autorizar esse poço, ser aprovado pelo DNPM para poder utilizar esse poço para industrialização. Esse processo, ele começa via documentação, são coletadas uma série de análises, né, químicas, fisicoquímicas, microbiológicas, e existe um teste que é chamado teste de bombeamento, que tem como principal objetivo chegar ao ponto ótimo da exploração da água, mantendo a sustentabilidade daquele aquífero. Então, são feitos diversos testes com bombas em velocidades e vazões diferentes, né, durante vários períodos, e durante esses testes a gente acompanha tanto o nível estático quanto o nível dinâmico do poço para entender a capacidade que esse poço tem de fornecer água e quanto tempo ele demora para se recuperar. Para quem não conhece nada sobre a questão de teste estático e dinâmico, nível estático e dinâmico, eu vou explicar um pouquinho, que aí dá para vocês terem essa visão. O nível estático do poço é quando ele está ali quietinho, paradinho, e a bomba está desligada. Então, ele vai assumir uma certa quantidade, ele tem uma certa quantidade de água ali dentro, né? Então, a gente tem uma forma de medir por coluna d'água essa quantidade, né? Qual nível ele está. E assim que a gente liga a bomba, o que acontece? A bomba começa a puxar água e vai jogando água para fora, né? Para o processo produtivo. E aí, esse nível ele tende a ir baixando, porque eu estou tirando a água do poço. Mas, ao mesmo tempo, o lençol está me fornecendo mais água, né? O meio ambiente ali, ele está colocando mais água dentro do poço. Então, é feito um trabalho para se equilibrar esses níveis estáticos e dinâmicos de forma com que eu não tire água demais e o nível dessa água vai cada vez baixando mais. Se eu tiver uma exploração irresponsável, né, acima desses valores que foram determinados no teste de bombeamento, eu posso provocar, esse poço pode ficar seco, né? Eu extinguir a água nesse poço. Isso é possível acontecer. Então, é um ponto muito importante, assim, que as empresas tenham um cuidado especial com níveis estáticos e dinâmicos. Esse cuidado, na maioria das vezes, é feito diariamente, onde eu trabalhei era feito diariamente, para que se possa acompanhar realmente o comportamento e possa se visualizar linhas de tendência, se tem uma tendência a estar abaixando o nível da água ou a estar aumentando, de maneira a garantir a sustentabilidade dessa água, tá? Pensando numa forma um pouco mais ampliada, quando a gente olha não só para o abastecimento dessa água para aquela indústria, mas também para toda a comunidade e região que está inserida ali naquele contexto, nos arredores, quando a gente fala de poço, todos esses cuidados, eles precisam de alguma forma serem respeitados, não só pela indústria de alimentos, mas por outras indústrias e também até casas, para que esse equilíbrio ocorra de forma sustentável. Então, não adianta nada eu ter uma indústria de água mineral que tem todo o cuidado com o nível estático, nível dinâmico, bombeamento, faça tudo corretamente. Se eu tiver uma outra empresa do lado que também tem um poço de água, às vezes não é de água mineral, mas tem um uso indiscriminado dessa água e também não respeita, né? Os níveis de outorga e tudo mais. Tudo isso pode gerar um desequilíbrio no lençol, ali no aquífero, e aos poucos, né, se várias unidades começarem a ter um consumo abusivo dessa água, esse lençol ele pode vir a secar. Então, isso é um ponto muito importante, porque essa consciência de sustentabilidade, ela não é individual, né? A gente está falando de um subsolo, a gente está falando de um aquífero que ele passa ali por uma região imensa.
E aí esse compromisso de sustentabilidade ele tem que acontecer por toda a comunidade ali ao redor. E aí, usando isso como gancho também, quando a gente pensa na questão dos riscos, né, e proteções para essa rede de água, para esse aquífero, também é importante que exista uma consciência e um trabalho de cuidado e atenção para todos os arredores da indústria de água, quando se tem a preocupação, né, e a intenção de preservar a qualidade dessa água. Então, por exemplo, onde eu trabalhei era uma multinacional, e a gente tinha uma relação muito forte com os órgãos públicos da cidade, com o Departamento Nacional de Produto Mineral e tudo mais, de uma maneira onde a gente pudesse garantir um apoio da comunidade para que fosse observada essas características da região. Então, por exemplo, eu vou abrir um posto de gasolina. Até uma certa extensão de localização próxima à fonte não era permitido. Qualquer tipo de atividade que pudesse furar e contaminar o solo e vir a contaminar o lençol de água mineral, não era permitido. E aí a gente conseguia isso, né, sendo apoiado também pelas organizações governamentais ali que atuavam na região, né? Então essa proteção e esse cuidado, ele está muito além da delimitação física da terra ali, que é pertencente à indústria, né? Tem todo um cuidado ao redor de sustentabilidade, assim como a gente sabe que o meio ambiente também, né? Ele vai sofrendo impacto por todos os lados e não dá para ser um compromisso individual, tem que ser um compromisso coletivo. Muito interessante o que você disse, né? Que todos precisam ter essa consciência para que possa acontecer essa preservação. Como você avalia as estratégias adotadas pelas empresas para reduzir o impacto ambiental em suas operações, incluindo não apenas a extração, mas também a produção e a distribuição? Quais desafios você vê pela frente e quais oportunidades podem ser exploradas para promover uma abordagem mais sustentável nesse setor? Falando um pouquinho sobre estratégia de impacto ambiental, né? A questão da sustentabilidade pensando na água está muito associada a esse tema anterior que eu comentei, que é essa gestão de nível da fonte, quantidade de água que é bombeada, vazão e tudo mais. Isso é essencial para a gente garantir que aquela fonte ali seja ainda eternizada por muitas gerações, né? Poder ser utilizada com total responsabilidade, sem a preocupação de que essa fonte pode vir a secar. Porém, existem outros cuidados que podem ser tomados também, né? Quando a gente fala de produção, o mesmo jeito que a gente está falando da indústria de água, a gente faz essa correlação para todo tipo de indústria, não só de alimentos, mas também para outros tipos de indústria. A gente vem trabalhando, né, trazendo essa realidade de sustentabilidade de uma forma muito mais forte nos últimos 10 anos para cá. As indústrias realmente têm trabalhado com metas mais agressivas para a redução de consumo de água, justamente para manter esse compromisso de sustentabilidade. Então, eu acho que a principal meta é essa. Então, dentro da indústria de água mesmo, reduzir o consumo de água, tanto perda de água, né, no processo produtivo da própria água de invase, que seria água mineral, quanto consumo de água industrial também, para limpeza, para manutenção ali de todo o sistema produtivo, buscar sempre metas mais desafiadoras nesse sentido. Quando a gente fala um pouquinho de distribuição e outras oportunidades de maneiras sustentáveis, o mercado de água, ele também vem numa tendência buscando esse apelo sustentável, principalmente quando a gente pensa nas embalagens, né? Então, assim, se a gente olha um cenário, tivesse oportunidade hoje de pegar na nossa mão uma garrafinha de água mineral que era envasada há 20 anos atrás e comparar com uma que foi produzida há 10 anos atrás e comparar com uma que foi produzida hoje, a gente vai perceber a diferença. As empresas têm trabalhado com um propósito de utilizar menos material nas embalagens, né, menos plástico, gerar menos resíduos para o meio ambiente. Alguns focos mudados também em relação a embalagens reutilizáveis. A gente tem históricos de produtos que eram fabricados em embalagem de vidro, vieram para a realidade do plástico, do PET, e agora essas empresas estão voltando novamente para a embalagem de vidro. Então, todo esse trabalho de embalagem é muito pesado na indústria de água, né? Até porque quando a gente fala do processo produtivo de água mineral,
essencialmente a gente só tem água e embalagem. A gente não tem muitas outras coisas, né? É claro a adição de CO2 quando a gente fala de água gaseificada, mas essencialmente é isso. Então, as oportunidades em termos de sustentabilidade vai ser ou a matéria-prima mesmo, ou a embalagem. Não tem muito para onde correr, vamos dizer assim. Ficou aqui a curiosidade. Como é feito o uso da água na indústria de extração de água mineral para a limpeza do espaço e dos equipamentos? Se usa água mineral também? Existem práticas específicas para minimizar o desperdício e garantir a eficiência no uso desse recurso tão vital? Bom, então, respondendo aí a esse ponto, né, existe uma diferença, né, como eu comentei, na maioria das indústrias de água, a água mineral ela é preservada para ser engarrafada, diretamente engarrafada. Por quê? Se eu utilizar o recurso que eu tenho, né, a minha matéria-prima para higienização, eu vou estar perdendo muito desse meu potencial, sendo que eu poderia usar um outro tipo de água que tem menos valor agregado, vamos dizer assim, para poder fazer esses processos. Na maioria das indústrias existe a água de envase e a água industrial. A água industrial ela pode ser uma outra fonte, né, de captação. Na maioria das vezes ela é tratada e com hipoclorito, enfim, para se tornar potável e ter a segurança de que ela está potável para depois, quando a gente precisa fazer uma limpeza de tubulação, de equipamento, de tanques, essa água realmente esteja totalmente inócua e livre de qualquer tipo de micro-organismo. E é utilizada essa água potável, né, na maioria dos casos. Mas nada impede que se utilize a água mineral. Falando um pouco sobre essa questão do consumo, quando a gente pensa no processo produtivo da água mineral, o grande foco, pensando na matéria-prima, né, essa água mineral que está sendo retirada do solo, o objetivo sempre é que a gente tenha uma relação de 1 para 1, então, tudo que eu retirei da fonte, eu invasei. Né? Então, ter o mínimo de perda possível no processo. É claro que isso é muito difícil, né? Porque a gente tem diversas operações ali que acontecem no processo também, como drenagem de tubulações, rinçagens, após limpezas, sanitizações, que a gente acaba fazendo com a água do produto acabado. Mas a gente está sempre buscando estar próximo aí dessa faixa de 1 para 1. E aí, aproveitando esse ponto que vocês comentaram, é bastante importante a gente ressaltar que muitas vezes as pessoas têm a visão de que a indústria de água mineral, ela está explorando um recurso natural e que esse recurso natural vai acabar e que elas são grandes vilões, vamos dizer assim, nesse processo de gestão da água. E isso muitas vezes não é exatamente uma verdade, né? A partir do momento que você tem essa gestão sustentável, você consegue preservar esse recurso natural. E quando a gente fala de consumo e de utilização de água dentro da indústria, principalmente da indústria de alimentos, você consegue ver valores assim, muito, mas muito acima do que são praticados dentro da indústria de água. Eu acredito que vocês saibam, né, mas hoje é só 22% mais ou menos do consumo de água no mundo é utilizado na indústria. A gente tem mais de 70% utilizado na agricultura, é o grande consumidor, vamos dizer assim, de toda a água que é retirada e utilizada hoje, e só 22% é utilizada na atividade industrial. Mas para vocês terem uma noção dessa diferença de consumo de alimentos, vocês terem uma ideia, para a gente produzir 1 quilo de carne de boi, a gente gasta mais ou menos 15.400 litros de água. Para a gente fabricar uma camiseta de algodão, a gente gasta mais ou menos 2.500 litros de água. Para a gente extrair 1 tonelada de aço, né, do solo e deixar ele preparado para ser utilizado, a gente gasta mais ou menos 300 mil litros de água. Então, quando a gente olha para esses números e fala que o consumo de água na indústria de água mineral está sempre buscando aí entre 1 e 1,5, né, litro por litro, a gente consegue ver a diferença gritante que é quando a gente compara outros tipos de indústria. Né? Isso realmente é bastante impactante quando a gente olha os números. Muito interessante, Tatiana, o que você falou sobre o panorama comparativo, principalmente quando olhamos indústrias fora do setor alimentício. Então vamos para a próxima pergunta. Dada a prevalência das embalagens plásticas na comercialização da água mineral, como você vê que a indústria está lidando com os desafios ambientais associados ao uso desses materiais?
Existem estratégias eficazes para reduzir o uso do plástico ou para promover alternativas mais sustentáveis de embalagem? A indústria de água, ela vem se direcionando nesse sentido, sim, para buscar embalagens mais sustentáveis. Algumas voltaram para o vidro, como eu comentei. Já existem materiais que estão sendo desenvolvidos também com plásticos até que tem uma pequena parcela já utilizando plásticos recicláveis. É claro que para isso existe um trabalho muito grande por trás, para que a gente garanta que não haja nenhum risco de contaminação para o produto que vai ser acondicionado nessa embalagem, mas já existem trabalhos nesse sentido, né? E também o uso de embalagens até retornáveis, como hoje a gente vê o que é mais comum na água mineral, né? E os consumos em embalagens maiores, como os de 20 litros, eles acabam reutilizando a mesma embalagem, evitando aí o consumo mais desenfreado de material plástico nesse tipo de embalagem. Na indústria mesmo de água, eles têm um cuidado maior com a questão de incrustações, não tem pela questão de que a água ela tem um índice maior de minerais, ou não tem problema? Então, depende, porque assim, a classificação da água, eu tinha comentado, a NPM, ele define alguns critérios, então se você atender aqueles critérios, você já pode falar, não, a sua água mineral, você pode comercializar como mineral. E às vezes, mesmo dentro desses critérios, o teor de mineral é muito baixo, isso pode acontecer. Então, você vai encontrar água mineral com condutividade 20, por exemplo. Aí, geralmente, essas águas, o teor é super baixo de mineral, você não tem tanto problema de incrustação, né? Por outro lado, dependendo da classificação, então se é uma água que tem mais carbonato, aí quanto mais tipo de material, mais cálcio, algumas coisas nesse sentido, aí você tem problema de incrustação, e aí geralmente no processo de limpeza CIP, que você faz de tubulação, porque de água você vai pensar, é igual de laticínio, você tem que limpar a tubulação todinha, mesmo esquema. É claro que a frequência é um pouco diferente, né? Geralmente você monitora para definir quando você precisa limpar. Mas, e aí, quando você está falando de uma água que ela tem mais poder de calcificação e de incrustação, geralmente você tem que utilizar alguns produtos diferenciados, alguns químicos diferenciados que vão promover a retirada aí dessa incrustação, né? Tanto em relação à característica do produto químico que você vai utilizar para limpeza, quanto a vazão. Então, a pressão ali, né, a atuação mecânica, a ação mecânica mesmo que você vai exercer em cima dos pontos de calcificação, de incrustação, para isso sair do seu processo. E para fechar com chave de ouro essa entrevista, temos uma última pergunta. Com base em sua vasta experiência na área de qualidade e gestão na indústria de alimentos, como você vê o papel individual e coletivo dos profissionais do setor, incluindo a si mesma, na promoção de práticas sustentáveis, na garantia da qualidade e segurança da água mineral? Além disso, quais são suas esperanças e expectativas para o futuro da indústria, considerando os desafios ambientais e as demandas crescentes por transparência e responsabilidade social? Essa pergunta é mais difícil de responder, né? Mas, assim, eu acredito muito em toda a questão ética e o compromisso realmente de responsabilidade, tanto ambiental quanto social, e das pessoas que atuam dentro do segmento tanto de água quanto de alimentos de uma forma geral, né? Eu acho que nós, como profissionais, a gente tem sempre que fazer valer e respeitar o nosso diploma, a nossa certificação, seguir trabalhando de forma ética, sempre respeitando as legislações, porque se elas estão aí, elas foram definidas para mitigar algum tipo de risco, né, relacionado aí à produção ou à qualidade do alimento. Então, é nosso dever estar sempre atuando dessa maneira, né, em prol da saúde e da confiança dos produtos em relação aos consumidores. Falando um pouco sobre práticas sustentáveis, a indústria de alimentos, de um modo geral, né, e também de bebidas, de água, tem tido realmente um trabalho muito focado nesse sentido. Acho que todas as grandes empresas que esperam ainda se sustentarem no mercado por muitos e muitos anos, já estão olhando o tema de sustentabilidade com um olhar completamente diferente do que era visto há 10 anos atrás. Porque a gente sabe que hoje para o consumidor não é só o apelo do produto em si, né, mas todo o contexto que aquela empresa representa quando ela está colocando o produto na prateleira. Grande parte dos consumidores hoje procuram saber realmente qual é o compromisso, tanto ambiental quanto social, das empresas,
para poder, né, saber se está alinhado com os princípios e com as crenças ali daquele consumidor, e isso acaba fortalecendo sempre quem faz certo, né, quem busca preservar, quem busca um direcionamento de atuação voltado para a sustentabilidade e para a satisfação do consumidor, mas de uma maneira mais global e mais completa. Muito obrigada, Tatiana, por estar conosco hoje e por compartilhar essas informações valiosas sobre água mineral, extração, consumo e sustentabilidade. Eu também quero agradecer, né, a oportunidade de ter tido esse bate-papo aí com vocês, ter esclarecido algumas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. E ainda assim, se tiverem outros assuntos ou tiverem questionamentos em relação a esses pontos, podem me acessar, que eu estou disponível aí para poder apoiar vocês nesse momento, tá bom? Muito obrigada. Para nossos ouvintes, espero que tenham aproveitado, tanto quanto eu, essa conversa esclarecedora. E assim chegamos ao fim desse fascinante episódio da 3ª temporada do Genipapo. Queremos saber, existe algum tema específico que vocês gostariam de explorar por aqui no nosso podcast? Lembre-se de que vocês podem interagir conosco através do nosso Instagram, @genipapopodcast, enviando suas dúvidas, curiosidades, elogios, críticas e sugestões. Valorizamos muito essa troca com vocês. Esse episódio foi mais uma etapa da nossa jornada e mal podemos esperar para nos reunirmos novamente no próximo encontro. Obrigada por nos ouvir. Até mais.